Cariacica está em clima de festa. E o município, um dos mais importantes da Grande Vitória, está completando 135 anos. E a gente foi conversar com quem entende do passado, mas também com quem vive o presente de perto e ama Cariacica. Vamos fazer uma viagem no tempo agora? Na reportagem de Matheus Souza e Diego Gama. Roda aí. Foi nessa praça bucólica com ares de interior que Cariacica nasceu, há exatos 135 anos. De freguesia virou cidade, como muitas outras, brotou timidamente. Mas foi aqui, entre a Praça Marechal Deodoro e a Igreja São João Batista, que seu coração começou a pulsar. A fotografia centenária da primeira década de 1900 revela poucas casas, nenhuma rua asfaltada, só o tempo abrindo caminho. Estou aqui no Marco Zero, Cariacica Sede, né? Onde a história da cidade começou, onde a história foi criada através da Igreja São João Batista, que é o ícone de criação da cidade. Depois veio a Praça Marechal Deodoro, onde eu estou aqui, e depois tem um centro histórico onde funcionou a primeira prefeitura e a primeira praça. E esse conjunto arquitetônico é que deu a vida à cidade, é que a cidade foi criada. Quem nos ajuda a revisitar esse início é seu Carlos Délio, coordenador do Centro Histórico Eduartino Silva. O prédio onde funciona uma biblioteca já foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. Pode não parecer, mas o imóvel tem 134 anos e só deixou de ser sede do Executivo na década de 70. Por causa das BRs, né? Então ali Campo Grande e o entorno, ele começou a ficar mais populoso, mais desenvolvido, né? E é tanto que tiraram a prefeitura daqui para botar lá em Campo Grande, né? Porque lá a demanda já era grande. Quando se pensa em estação ferroviária em Cariacica, todo mundo logo lembra da Pedro Nolasco, né? Só que muito antes dela, uma outra estação já fazia parte da vida de quem vivia por aqui. Eu estou do lado desse espaço que continua existindo, ainda que em ruínas, ainda que escondido no centro histórico da cidade. O elo com o passado aqui é direto, de um tempo que Cariacica começava a se conectar com o mundo, vagão por vagão, memória por memória. Ela começou em 1905, ela foi inaugurada em 1905, né? E depois, eu não tenho muita precisão, mas eu acho que ela ficou em mais ou menos 15 a 20 anos, entendeu? Em atuação, aí depois foi desativada. E quem melhor para contar a história de uma comunidade do que quem viveu cada transformação? É também em Cariacica Sede que mora a família Costa. 3 gerações unidas por memórias eternizadas em fotos e histórias que atravessam o tempo. Várias coisas mudou, comércio mesmo, né? No caso do comércio, por exemplo. Lá em Cariacica, você via de primeiro, era 2 comércios pingados que tinha ali eram os famosos que tinha ali. Hoje não, hoje tem vários comércios, supermercados, até lojas que de primeiro você encontrava 1 ou 2 lojinhas quando era criança, hoje tem várias lojinhas por aí vendendo, quer dizer, então a evolução evoluiu muito Cariacica, realmente. Quando a gente brincava o carnaval no Clube do Brasil, que a gente saía de manhã, todo mundo ia para aquela pracinha para se jogar dentro do chafariz na praça. Na nossa época, era igual fosse família, entendeu? Se você sair na pracinha, todo mundo conhecido, a gente conhecia um outro, era igual a família mesmo. E hoje eu acho que isso não existe mais. Cresceu muito. Cresceu muito. Cariacica cresceu, se reinventou, atravessou os séculos, mas nunca perdeu o que a faz especial. O jeito simples, a força de quem constrói, a memória que passa de geração em geração. Hoje, aos 135 anos, ela carrega no peito o orgulho de quem vive aqui. O sentimento que eu tenho por Cariacica Sede é de muito amor e de muita gratidão também, né? Porque eu nasci aqui, cresci aqui, e hoje com meus 39 anos eu continuo aqui. E eu amo Cariacica Sede porque é uma cidade que ela traz muitas memórias, né? Acredito que para mim e para todos os moradores que residem aqui. Que
bacana, né, gente, a gente falar da história de Cariacica e o passado junto com o presente, e vamos falar de futuro agora também. Deixa eu sentar para tomar um café da manhã especial com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio. Prefeito, bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, Bruna, bom dia aos nossos telespectadores, é bom estar aqui. Que bom. Antes da gente falar da cidade, de toda essa comemoração, né, de muitos anúncios importantes que estão chegando aí, o senhor já estava me adiantando, eu preciso perguntar como é que o senhor está de saúde, passou por grandes desafios aí nos últimos meses, a gente veio acompanhando. Que bom que o senhor está aqui para conversar com a gente, na ativa. Como é que o senhor está, Euclério? Bruna, passei por um momento muito difícil no final do ano, no início desse ano, mas eu para contrariar meus adversários, que são poucos, eu estou 100%. Eu estou melhor do que os últimos 30 anos, entendeu? Era um problema renal, já vinha se arrastando há mais de uma década, antes mesmo de eu ser prefeito, e chegou um ponto que não tinha mais como controlar. Eu vinha perder os 2 rins, mas Deus me deu mais uma oportunidade, fiz um transplante que foi 100% de sucesso. Eu estava com o aparelhinho para fazer diálise, tirei no mesmo dia do transplante, ou dia seguinte. Boa, então, estou 100%. E quem pensa que, geralmente no segundo mandato, não tem mais reeleição, o gestor se acalma, né? Mas eu vou acelerar cada vez mais, para fazer mais do que nós fizemos em 4 anos. Que bom. Não foi pouca coisa, tá? Que bom ouvir isso. Quem é de Cariacica também, com certeza, está muito feliz. A gente vê aqui com essa notícia. Vamos falar então do que vem pela frente, vamos falar de vida, de comemoração, né? A gente está acompanhando aí a festa já que está acontecendo em comemoração aos 135 anos, o dia oficial é amanhã, mas a festa já vem rolando aí ao longo da semana. Vou falar um pouquinho dessa programação aí para quem quer curtir os dias de festa também, né, prefeito? Hoje tem festa, amanhã tem desfile cívico-militar também. Hoje a gente fecha o período de festa na orla, inclusive amanhã a orla já começa a ser desmontada, a estrutura, para que volte a fluir o trânsito normalmente. Amanhã é o grande dia, é o dia de aniversário da cidade, com desfiles, e podem ter certeza que muitos anúncios junto com o governador Renato Casagrande e o vice Ricardo Ferraz. Pode já falar algum aí, spoiler de um desses anúncios? O governador vai assinar drenagem e pavimentação em torno de uns 100 milhões. Tem uma outra obra que em torno de 70 que eu vou deixar ele anunciar. Tem um viaduto de quase 70 milhões de autolagem, vamos publicar o edital amanhã, entendeu? E outras obras que a prefeitura faz do próprio caixa. Perfeito. Entendeu? Então eu garanto que vai ser em torno de 250 milhões de reais de obras serão anunciadas amanhã. Não quer dizer que só serão 250 milhões durante o ano não, tá? Vão ser muito mais. E a cidade, você comparando as últimas 2 gestões com a atual gestão, 8 e 8 anos e 4 anos nossos, nós fizemos mais do que o dobro em obras de pavimentação e drenagem, sem falar nas obras estruturantes, que é a Orla, que é o Mercado, que é a Avenida América, que é o Parque da Biquinha, que é a Praça de Campo Grande, entendeu? É a revitalização do nosso polo gastronômico, que é a Avenida a Jerusalém. Pretendemos, ainda nesse mandato, revitalizar Campo Grande, Expedito Garcia, que é o maior comércio, shopping a céu aberto do estado. Verdade. Entendeu? Então a gente trabalha 7 dias, a equipe é muito boa e a cidade avança. Mas teve toda uma mudança para que isso ocorresse, né? É você não se meter em briga ideológica, direita, esquerda, se o cara é católico, se é evangélico. A gente é eleito, o gestor é eleito, estou tomando muito seu tempo, né? Imagina. Mas a gente é eleito para cuidar de todos os habitantes. Eu não tenho o direito de tentar influenciar o que você pensa. Não vou deixar me ser influenciado. Todo mundo sabe que eu sou conservador. Mas eu fui eleito para todo mundo, para cuidar de todo mundo, independente se votou em mim ou se não votou. E o dia que os gestores tiverem essa mentalidade, a vida do município melhora muito, entendeu? Perfeito. Vamos falar um pouquinho também, a gente está vendo essa festa acontecendo na nova Orla de Cariacica, que eu acho que marca também uma nova fase do município, né? A nova Orla
está funcionando a todo vapor, foi uma entrega muito esperada, que está sendo muito aproveitada pela população e acabou virando, né, prefeito, um marco ali para o turismo do município, né? Turismo vai ser, nós estamos apostando muito no turismo, porque com a reforma tributária, todos os municípios vão ter que se reinventar. E nós temos Roda d'Água, o Mochuara, a Orla, o Parque da Biquinha e diversas, o Crave a Rosa, o Parque. Nós temos, Cariacica hoje tem cidade e montanha. Então tem tudo para que o turismo avance. Nós estamos investindo nisso, entendeu? E a Orla era um sonho, era uma promessa de muitos prefeitos e até governadores do passado que prometiam e não faziam. E eu resolvi arriscar. Fui ousado? Fui. Mas se você tiver medo, você não faz nada na cidade. Ainda mais peguei uma cidade com a receita lá embaixo, que não dava nem para custear as despesas, o custeio, né? E hoje ela está em pleno crescimento, a receita da cidade, melhorando a qualidade de vida do nosso município. Perfeito. Vamos falar dos desafios também. Estão chegando muitas participações aqui. Obrigada a você de casa que está participando dessa conversa conosco. Muita gente parabenizando o prefeito, parabenizando também Cariacica pelos 135 anos. Tem gente falando aqui do que está previsto para investir na segurança. Eu acho que eu posso até aproveitar essa pergunta aqui, que foi do Márcio. Ele é de Castelo Branco. Ele está querendo saber sobre o que está previsto para a segurança, porque ele mesmo já foi assaltado no comércio dele mais de 5 vezes nos últimos 3 anos. E aproveitar e perguntar para o senhor hoje qual que é o maior desafio que Cariacica enfrenta. Os desafios são diversos, né? Mas é que quanto à segurança, é um problema não é de Cariacica, não é do Espírito Santo, é do Brasil. É a cultura de algumas pessoas, né? E a gente tem investido, nós não tinha guarda municipal, hoje tem guarda municipal. E essa semana eu vou estar anunciando, dando posse, vou aumentar em 150% a nossa guarda municipal, gerando mais segurança. E segurança não é só questão de falar de policiais, não. Tem uma atuação maravilhosa da Polícia Militar, Polícia Civil, é a união de forças de segurança, mas também é o investimento em infraestrutura, investimento no lazer das famílias, cursos profissionalizantes. Então nós estamos trabalhando em todas essas áreas para melhorar a questão qualidade de vida e segurança do nosso povo. Tanto que Cariacica, os índices foram lá embaixo, em matéria de roubos e de homicídios. E a gente espera melhorar isso ainda mais agora com a posse dos novos guardas municipais e o investimento que já estamos fazendo em vídeo monitoramento. Mais câmeras, então, em Cariacica? Mais câmeras, isso. Já temos bastante, entendeu? E vamos agora, junto com o governo do estado, botar aquele leitor facial que você pode identificar as pessoas. Vamos começar pelo Expedito Garcia, que ali é um movimento maior de pessoas. E com certeza nosso trabalho é para melhorar, mas é um investimento em todas as áreas que faz a segurança melhorar, não é só em policiais, não. Com certeza. Vamos falar de saúde também, muitas perguntas aqui chegando sobre investimentos em saúde. Tem entrega prevista agora na área da saúde? Saúde, por mais que você invista, Bruna, você tem que investir todo dia, porque aumenta a população, aumenta os desafios, aumenta as demandas na área, a população vai envelhecendo e vai necessitando mais de saúde. Mas a saúde nunca teve tantos avanços quanto na atual gestão. Tem previsão de entrega de 6 unidades novas de saúde, modernas, uma em Porto de Santana. Vamos construir uma em Nova Rosa da Penha, ali junto com Nova Esperança. Bairro Operário, Padre Gabriel, São Geraldo, a do Retiro, que não tinha. Hoje nós estamos construindo uma unidade maravilhosa lá para atender aquela região. Então nós estamos investindo muito na saúde. Saúde é uma demanda diária, não tem jeito. E o povo reclama mesmo estando bom. E é um direito deles, né? Com certeza. Trânsito. Tem pergunta aqui chegando sobre quais investimentos previstos para melhorar o fluxo da BR. Sou morador de Cariacica, moro em Jardim América, preciso ir para Vitória e para a Serra diariamente e fico preso no trânsito da BR. Estou aproveitando essa pergunta, que a gente sempre mostra aqui o fluxo do trânsito, né, no Tribuna Amanhã. O que pode ser feito ali para melhorar aquela situação? Primeiro, corrigindo ela, porque não é BR mais, é Avenida Mário Gurgel, que nós municipalizamos para melhorar. Ali, tanto quem sai de Vila Velha para Vitória, quem sai de Cariacica para Vitória, tem um gargalo.
A ponte melhorou com a mexida que o governador deu e melhorou muito a vida. Agora, eu tenho conversado muito com o governador e ele está propenso, vou até adiantar aqui, fazer mais uma ponte do lado das 5 pontes. Olha, gente. Que vai melhorar em muito. O governador é muito... como é que eu vou dizer? Um governador que o Espírito Santo, pena que não tem mais uma reeleição para ele, porque ele tem sido parceiro dos 78 municípios. Eu quero fazer esse registro, porque gratidão gera gratidão, entendeu? E ele tem nos ajudado muito com obras estruturantes. Ali todo mundo fica preso, não tem jeito, todo mundo sai no mesmo horário. Um gargalo mesmo. Agora, se ele construindo uma ponte paralela, vai desafogar bastante o trânsito. Também porque você chega em Vitória, faz um gargalo, entendeu? O trânsito tem que ser uma operação conjunta de todos os municípios da Grande Vitória. O dia que os prefeitos conseguirem se reunir e discutirem junto uma saída, melhora a vida de todo mundo. Mas não está fácil não, tá? Perfeito. Infraestrutura, chegando muitas perguntas aqui. O pessoal quer saber também sobre educação, quais melhorias ou ampliações estão nos planos aí da sua gestão. Nós reformamos ou construímos quase 100 escolas nos 4 anos. Aumentamos as escolas tempo integral, estamos aumentando, porque temos uma meta a cumprir também. Temos 3 escolas cívicos militares, queremos fazer mais uma esse ano ainda. Reformamos tantas elas e o nosso foco esse ano é fazer creche, CEMEI, né? Porque a cidade precisa, pegamos com muito pouca CEMEI, quase nada, já construímos algumas e esse ano a nossa preocupação é construir mais creches, tanto para cuidar das crianças, como também para as mães poderem trabalhar, aquelas que trabalham. Né? Isso aí, com certeza. Vamos então, para a gente já finalizando aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, mas vamos falar do desfile de amanhã, um desfile que é super esperado, né, pela população. É a partir das 9 da manhã, né, prefeito? 9 horas em ponto o desfile começa. E também tem o discurso das autoridades, que serão poucos, mas o mais importante são os anúncios que serão feitos. E eu espero a presença de você, munícipe, lá, para que possa, junto com a gente, comemorar mais um ano da nossa cidade de Cariacica. Combinado. E que mensagem que o senhor deixa, então, para o munícipe que está te assistindo? A gente tem uma audiência grande de Cariacica aqui diariamente no Tribuna Amanhã, nessa comemoração dos 135 anos da cidade. Que mensagem que o senhor deixa para eles, então? Eu digo para você, cidadão de Cariacica, da terra que eu nasci e cresci, que podem confiar que enquanto eu for gestor, eu vou dedicar cada dia da minha vida para devolver a vocês em serviço a gratidão que vocês tiveram comigo, me dando a maior votação da história de Cariacica e a terceira maior do Brasil em cidades de acima de 200 mil habitantes. Então, minha responsabilidade é fazer uma Cariacica cada vez melhor, criando parcerias, porque o povo precisa de resultado. O povo não quer briga de direita e esquerda, mas sim, ele quer o serviço público funcionando e cada vez melhor. Então, eu deixo para a nossa cidade de Cariacica, para os nossos munícipes, feliz aniversário, 135 anos da nossa cidade. Obrigada. Euclério Sampaio, gente, conversou aqui com a gente, prefeito de Cariacica, para falar dessa comemoração, dos avanços, desafios, investimentos, a história de Cariacica, né, um dos municípios mais importantes aí da nossa região metropolitana. Vem mais investimento por aí, vem mais mudança, a gente vai seguindo, claro, acompanhando tudo de perto. Obrigada pela presença. Obrigado a você, Bruno, obrigado à Rede Tribuna e principalmente obrigado a você, telespectador. Obrigada, prefeito. Até a próxima, então. Até a próxima. Valeu.